Tá bom, eu confesso. Quanto mais eu vejo Blue Lock, mais eu gosto de Blue Lock. Meus queridos, vocês viram como se faz uma animação de futebol de verdade, com dribles e tudo mais? Blue Lock deu aula e simplesmente mostrou que pode sim se fazer um Battle Royale de futebol com as diversas atividades e brincadeiras no meio do futebol. Gente do céu, esse episódio número 2 de Blue Lock, meus queridos, eu me animei demais. O Bátira, agora eu decorei o nome dele. Mano, esse maluco é insano e promete ter muito mais coisa em Blue Lock. E vamos comentar sobre tudo que rolou nesse episódio e até como essas brincadeiras funcionam para entender certinho como que o de empate Ego, o treinador que está tentando criar um centroavante, ou melhor centroavante, e saber como ele utiliza cada uma das suas estratégias, que eu achei simplesmente sensacional. Exatamente, foi sensacional e tem tudo a ver com o futebol. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Blue Lock, episódio número 2. Já agradeço todo mundo que tá deixando aquele like, que tá compartilhando, comentando, se inscrevendo. E gente, quero muito saber o que vocês estão achando de Blue Lock, o que vocês acharam desse episódio. E antes que vocês comecem a me cobrar, camisa de Awashi, camisa de Awashi. Eu comprei na loja Icha Icha. Loja Icha Icha. É loja BR, entrega bonitinho, prazo em dia, o valor eu não achei caro, tão caro. Minha camisa do Palmeiras, pra quem não sabe, eu sou palmeirense, custou bem mais caro do que isso, viu? E deixei o link aí embaixo pra vocês não me incomodarem mais pedindo o link, porque eu mandei pra vocês. E bom, de toda forma tá aí a camisa e já vamos comentar sobre esse episódio de Blue Lock que eu achei animal. E bom, gente, inicialmente o nosso episódio vai começar com a Taeyeri Angry, que é uma novata que faz parte da União Japonesa, e ela começa a discutir naquele conglomerado de malucos doidões que só pensam em grana, que se eles quiserem continuar colhendo os mesmos frutos, eles podem continuar dessa forma, vendendo jogador aqui e ali. Pelo menos foi isso que deu a entender, principalmente quando ela conversa com um velho doidão que só pensa em dinheiro. Provavelmente esse velho só pensa em vender e exportar jogadores japoneses e não pensa em melhorar a sua própria liga. Porque através do aprimoramento da sua liga nacional, da liga do seu próprio país, você começa a fazer também com que os times da sua liga fiquem melhores. Um exemplo disso são os próprios times do Japão, da Arábia, muitas vezes, que vão enfrentar times como Liverpool, Real Madrid, e eles dão, em algum certo momento da partida, um certo trabalho para essas equipes. Ou seja, quanto mais você melhora a sua liga nacional, mais você melhora também os talentos brutos do seu time. Não é à toa que a Alemanha tem grandes jogadores e que ela conquistou a Copa de 2014 aqui no Brasil. Porque, para quem não sabe, a Alemanha começou trabalhando primeiramente a sua base. E desde a base vem surgindo novos jogadores muito bons, como veio a surgir o Ozil, que são os campeões da Copa do Mundo de 2014, Ozil, Miller, Neuer, Boateng, entre outros jogadores, para você ver a quantidade de jogadores bons que tem, porque eles começaram a trabalhar primeiramente a sua base, mantendo um padrão, e mesmo esses jogadores indo jogar em países de fora, como Inglaterra, entre outros lugares, eles continuam trabalhando muito bem em conjunto, porque também cresceram junto como time de base. Por isso que eles aqui pegam jogadores novos pro Blue Lock, porque jogadores novos que ainda não estão viciados no futebol atual japonês podem ter um crescimento ainda maior. E é por isso que ela começa a colocar ali, por isso que ela indicou aquele treinador muito louco, o Ego. E ela fala um negócio muito interessante sobre os jogadores em si. Eu acredito que todo mundo já sabe, pelo menos todo mundo que acompanha futebol, que um jogador ele pode fazer uma grande diferença em um time. Vocês já repararam, por exemplo, no próprio Barcelona, quando tinha o Messi e até mesmo o Iniesta? Vocês viram que quando o Messi saía do time, o time continuava sendo bom, mas que perdia muita qualidade? E isso mostra que um jogador bom, ele faz uma grande diferença em um time. Ele pode simplesmente levar esse time para uma grande competição. O próprio Cristiano Ronaldo em Portugal, que não tem grandes e super talentos, conseguiu levar Portugal para a final contra a França da Eurocopa, se não estou enganado foi a Eurocopa, e ainda ganharam da França, e que tinha muito mais talentos do que a própria seleção de Portugal. Então isso mostra, tanto no anime quanto na realidade, que tudo que o anime está abordando
falando é real de fato. Um jogador ele pode fazer muita diferença e o próprio ego vai mostrar para todos eles, pro Kira, pro Isag, pro Bátira, para todo mundo, que um jogador ele faz muita diferença. O Cristiano Ronaldo, o Messi faz muita diferença na Argentina. Sem o Messi, o time da Argentina perde muita qualidade. Sem o Neymar, o time do Brasil perde também muita qualidade. É uma diferença absurda você ver uma seleção com o Neymar, até mesmo jogando mal, com uma seleção sem o Neymar. Sem o Neymar faz muita diferença na nossa seleção brasileira. E isso é para vocês verem o quanto um jogador só faz total e muita diferença em uma seleção, em um time e por aí vai. Basicamente, um jogador muito bom, para vocês entenderem de uma forma super simples, ele melhora os atributos dos outros companheiros de equipe. Ou seja, se você tem um bom zagueiro, às vezes ele vai fazer um zagueiro ruim ser muito bom zagueiro. Um lateral muito bom vai fazer muitas vezes o seu meio-campo ou o seu atacante fazer muito gol, mesmo que o seu atacante não seja um primor e ele não seja o melhor de todos. Então, um simples jogador consegue fazer toda a diferença em um time. E com o centroavante não é diferente. E o centroavante ele precisa ser muito egoísta, ele precisa ter fome de gol, ele precisa querer fazer o gol, ele precisa ser tipo um Ibrahimovic, um Vlahovic que tá lá jogando na Juventus, pessoas que têm o ego lá em cima mesmo, porque mais do que o futebol coletivo, o atacante é um ponto primordial no futebol, onde ele simplesmente tem que fazer os gols. Um atacante sem gols não é um atacante, não é um centroavante. E é isso que revoltou muito o Kira nesse começo de episódio. A falta de vontade dele, como ele desiste muito fácil das coisas, mesmo sendo habilidoso, porque sabemos que ele é habilidoso, mas ele não tem aquele egoísmo, ele não tem aquela raça, ele não tem aquela vontade. Por qualquer coisa, ele já desistiu. O que mostrou nesse episódio é que ele era um cara fraco, habilidoso, talentoso, mas muito fraco. A sua mentalidade era muito fraca e por isso ele acabou desistindo e tomou aquele sapeco do ego, falando pra ele, mano, você não serviu pra nada. E aí ele não pôde nem notar a importância daquele tipo de pega-pega. Aquele pega-pega nos mostra duas coisas muito essenciais no futebol. A primeira, quando você é o pegador e você tem que marcar o seu adversário, ou você tem que correr atrás de alguém pra roubar a bola, porque atacantes também roubam a bola. Assim como o Daverson fez isso com o Flamengo na final. E embora o Daverson não seja um primor como jogador, na verdade eu não acho que ele não é muito bom, só que mesmo assim o Daverson ele teve aquela vontade de atacante para roubar a bola do Andreas Pereira e fazer o gol. Isso é um belo de um exemplo do que pode ser o nosso pegador nesse jogo de futebol. Além do pegador ter isso, nós também temos as pessoas que fogem. Por quê? Para você fugir da marcação, se encontrar no seu posicionamento, no lugar exato para você fazer o gol sem estar impedido, por exemplo, ou muito mais do que isso, se encontrar livre, em uma posição livre, onde o meio-campo enfia a bola para você e você faz o gol. Então essa simples brincadeira de pega-pega é bem explicada pelo ego. De uma forma até que didática, eu diria, não tem coisas a mais para se notar a partir disso. Mas nós podemos ver que tudo no Blue Lock tem a ver com futebol. Tanto até que ele chega a mencionar o tanto de tempo que uma pessoa chega a ficar com a bola no pé. Até porque um atacante, normalmente, ele não fica com a bola no pé muitas vezes. Às vezes ele mal recebe a bola. A bola sempre passa muito mais pelos zagueiros e pelos meio-campos do que propriamente dito pelos centroavantes. A não ser que o centroavante recue e seja usado como um falso 9, ou então ele tenta fazer o papel do Gabigol. O Gabigol faz muito isso, né? Ele tá voltando muito. É por isso que a quantidade de gols que ele marcava antes era muito maior e agora é menor. E o Pedro vem ganhando destaque, porque o Pedro joga como centroavante e o Gabigol joga como um meio atacante. Então ele faz essa transição dos dois lugares. Ele marca ainda muitos gols, mas não é a mesma coisa de sempre. Então sim, isso nos prova mais uma vez que Blue Lock tem a ver com futebol. E nisso o Kira é eliminado, vazou e a gente começa a compreender como funciona o Blue Lock em si e também sobre as suas pontuações. E bom, o time Z é o pior time, que tem os caras com a classificação mais baixa, mas isso não significa que eles têm a classificação mais baixa porque eles são ruins, mas sim porque eles não têm ainda talvez o ego muito forte, ou talvez não tenha a ver com o ego, mas sim das habilidades. Eles ainda não demonstraram tudo que eles podem fazer. O Kira fica putinho da vida, mas eu aposto que esse Kira vai voltar em algum momento na obra. Sendo lá pra frente, ou sendo quando for, ele ficou revoltadinho porque ele perdeu e ele não consegue admitir que ele perdeu. Na verdade, ali não faz parte nem tanto do ego, mas sim do quão ruim ele foi. Ele deve ter percebido que ele foi muito mal, e aí falou, ficou com raiva de todo mundo porque tá querendo culpar os outros e não ele mesmo. De toda forma, todos esses 11 vão ser divididos em várias equipes, de B a Z, se eu não estou enganado. E os caras da equipe B são os que têm o rank mais alto, e os caras da equipe Z são os que têm o rank mais fraco. Agora só sobraram 275 jogadores, e o nosso protagonista é o penúltimo.
eles começam de fato a treinar e o nosso protagonista precisa muito mais de ego, tanto que ele se compara a todo momento com todo jogador que ele acaba cruzando, aquele maluco que tava correndo, o outro que também é um pouquinho mais alto que ele e pula mais alto do que ele. E bem legal que a comida ela é dada pra eles, porém, pra ter uma comida melhor você precisa ter um rank melhor, precisa se posicionar num rank melhor pra ter melhores treinos, melhores comidas, melhor vida e por aí vai. Achei muito legal essa ideia de Blue Lock, velho, que se baseia puramente no que os jogadores podem fazer. E aí a gente tem uma parte super interessante e a animação nessa parte estava maravilhosa, porque vai mostrar um pouquinho do Bátira e ele tem um monstro dentro dele que tá dentro do corpo dele. Na verdade, esse monstro é uma perfeita exemplificação do próprio ego, da própria fome de gol, de ser o melhor, de fazer o gol e tudo mais. E da mesma forma acontece com o Isagi, porque os dois não vão conseguir dormir, eles vão treinar, e ali nesse treino você já pode ver que a animação está belíssima até nos dribles. Vocês viram todas as jogadas, tudo que foi mostrado, o rodopio da câmera bem na hora que o cara tava driblando. Cara, eu acho que se a Oashi tivesse essa animação, ia ser muito melhor no anime, sabe? Essa animação de Blue Lock me encanta muito. E todo o conceito, assim, de monstro que o autor cria, que tem um monstro dentro da pessoa, que manda ele fazer x e x coisas, que nada mais é do que o instinto do próprio jogador, porque todo jogador tem instinto, tá bom? Você tem um instinto, às vezes, de chutar automaticamente, de você tocar, ou de você escutar algumas vozes dentro da sua cabeça. Na verdade, tudo isso é instinto. É igual eu ir te dar um tapa na cara e você automaticamente já tentar se defender. Mesmo que você saiba que eu não vou te dar um tapa de verdade, eu só vou parar a mão no meio do caminho, o seu reflexo vem direto, é instintivo. E assim também funciona no futebol. Então, sensacional, porque os 11 atacantes vão aprender futebol do zero. O cara vai ensinar os caras a partir do zero, quebrando todo aquele negócio de posicionamento, de tática, para que todos eles aprendam futebol de uma nova forma. Ou seja, o que ele está querendo fazer é quebrar o atual sistema e quebrar os pensamentos enraizados do futebol que cada um deles tem. Por exemplo, um atacante só pode ficar ali na banheira. Um ponta, ele só pode correr daqui para lá. O outro, ele não pode jogar no meio campo porque ele é um atacante. Não, em tudo você pode aprender no futebol, jogando na lateral, como zagueiro, como goleiro, como qualquer outro tipo de coisa. Em cada um deles você vai melhorar um tipo de habilidade. Habilidade de chute, de lançamento, porque obviamente um atacante não é só um finalizador, mas ele também pode ser usado como pivô, que é o cara que protege a bola para o outro atacante chegar chutando, ou outro meio campo, ou outra pessoa chegar chutando. Ou então para você fazer tabelas para você mesmo, inclusive, porque fazendo um pivô, o atacante tocando pro outro, ele tocando de volta pro atacante, engana o zagueiro e marca um gol. Só que para aprender isso, o protagonista Isagi e todos os outros jogadores precisam quebrar o que tem dentro da cabeça deles do futebol que foi ensinado até o momento, tanto que a própria Anri, na entrevista de imprensa ali, ela fala, nós temos que esquecer esse futebol de agora, esse futebol de agora nos levou para um patamar, beleza, mas a gente precisa quebrar isso pra gente superar a próxima barreira e alcançar o nível de Messi, Cristiano Ronaldo e encontrar uma pessoa que seja muito boa. E aí nós somos apresentados a um cara meio campista japonês que tava jogando fora, mas teve que voltar pro Japão porque o visto dele expirou e tudo mais, que ele preferia jogar até fora do que no Japão, porque ele vê o Japão como um lugar condenado, mas ele resolve ficar no Japão depois de ver a Anri falar, até porque eles vão criar um super centroavante, eles vão criar o próximo Cristiano Ronaldo, o próximo Messi, embora o Messi não seja muito atacante, tá bom, gente? Pelo menos não centroavante de fato, ele pode até ser usado como atacante ali, uma hora ou outra, mas ele tá mais pra ponta do que outra coisa. Ou um meio atacante, mas centroavante mesmo ele não é. Centroavante mesmo é o Cristiano Ronaldo, que começou jogando na ponta, aliás, viu? E bom, esse meio campista é o Itoshi Sai, e esse cara parece ser bem interessante, ele quer conhecer ali quem vai ser o diamante bruto que vai elevar o Japão para as alturas, e daí a gente vê que o Japão tem ali bons jogadores, mas que precisa realmente de um centroavante que faça toda a diferença no time, um centroavante com fome de gol, que não pense só no coletivo, mas pense também em si mesmo. E tá tudo bem nisso, viu, gente? Eu sei que hoje o futebol é mais coletivo, é o meu estilo também, mas quem não gosta de marcar um gol? Quem não gosta de jogar como atacante? Até como o próprio Ego explica, o futebol no começo era feito de um monte de atacantes. Até porque quando você jogava futebol assim na quadra e tudo mais, você ficava só na zaga? Ficava caramba, eu duvido. Todo mundo quer partir pra frente, todo mundo quer marcar gol, todo mundo... Não tem como. O zagueiro, lateral, todo mundo tem essa fome, todo mundo tem essa vontade de marcar um ponto, marcar um gol. E Blue Lock mostra isso pra gente de uma outra forma que é muito maneira. Além de ter uma animação belíssima, mostra o futebol de um espectro um pouquinho diferente, um pouquinho mais
incisivo pra frente, que nós temos que pegar um atacante, que esse atacante vai fazer a diferença pro Japão. E junto, claro, com um meio-campista. Até porque o atacante não vai buscar toda hora a bola pra poder fazer o gol. Na verdade, ele precisa de um bom meio-campista. E eu acho que a história conseguiu correlacionar bem essas coisas, porque ficaria faltando alguma coisa se fosse só um centroavante. Então apresentaram bem um meio-campista que vai fazer toda a diferença nessa história. E aí, bom, depois de fazer vários treinos, o pessoal treinar, o Bachira parece que tá fazendo uma amizade com o Isagi, porque os dois têm monstros dentro de si. E o Bachira, pra mim, ele lembra muito mais um meio-campista do que um atacante. Não sei o que vocês acham, mas ele me lembra bastante. E ele faz uns dribles muito maneiro. E bom, depois do treino do pessoal, depois deles fazerem todo esse tipo de treino, o Isagi percebe que ele tem que ser mais incisivo, ele tem que ter esse monstro dentro dele mais ativo, onde ele possa enxergar mais ou menos como que funciona, que é uma analogia que o autor faz com a vontade do atacante de fazer um gol. E aí eles vão ter uma partida contra outro time. Eles vão ali ter que ganhar as partidas como se fosse realmente um campeonato. Os quartos vão se enfrentar, acho que eles vão enfrentar o time X, né, o X. E aí no próximo episódio a gente já deve começar com essa partida e eu tô muito doido pra ver. Porque eu tô muito curioso pra ver como eles vão trabalhar os centroavantes, sendo que todos os jogadores ali são centroavantes, para que eles possam recriar o futebol do zero, onde nesse momento eles vão ter que trabalhar junto, mas ao mesmo tempo, mais pra frente, eles vão ter que se trair. Então, eles precisam criar uma confiança, mas uma confiança temporária, porque depois eles podem se trair, porque um vai querer ser o atacante ali, no final das contas, né? Então, tô bem curioso pra essa partida, eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio e o que vocês pararam pra pensar sobre essas coisas de futebol que o próprio Ego explicou. Tanto o campo, que é o campo da grande área, que foi escolhido no começo do episódio, pra gente ver que o Kira não tinha se tocado disso. Na verdade, acho que a maioria ali não se tocou. E que dentro daquele espaço o atacante tem que saber se mover. E agora num campo completo, todos os atacantes vão ter que recriar o futebol, mas também aprendendo alguma coisa sobre centroavantes, para que eles possam avançar para a próxima fase, não serem eliminados, ganharem pontos e ao mesmo tempo se tornarem atacantes de fato, atacantes que buscam o gol e que tem o ego lá em cima. Bom, eu gostei muito de Blue Lock, é futebol puro, gente, é futebol puro, só que de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado. E é isso que tá me encantando bastante nessa obra. E o detalhe, esse futebol, ele atrai muito mais gente do que o próprio anime de Aoashi, vocês sabiam? Porque o Aoashi, ele vai trazer uma parte mais do futebol pra quem gosta de tática e tudo. Já Blue Lock, ele consegue atrair até pessoas que não gostam de futebol, porque fica muito mais fácil de entender e ele coloca conceitos de Battle Royale que ficam muito interessantes. E aí essa pessoa que não se interessa por futebol passa a se interessar. Então eu acho que é um belo de um atrativo em Blue Lock, gente, que eu gostei bastante. Bom, espero aí o comentário de vocês, o Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima, fui e valeu!